Breaking News, CNN. Peço desculpas ao professor Vladimir, mas uma notícia que chegou para a gente agora, 5 horas e 42 minutos, é Breaking News, na manhã desta sexta-feira aqui na CNN Brasil. A informação que acaba de chegar para a gente é que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso agora pela manhã em Maceió. A gente traz para vocês, inclusive, a nota da defesa do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. A defesa do ex-presidente Fernando Collor confirma a sua prisão hoje, data de hoje, 25 de abril. Essa prisão aconteceu às 4 horas da manhã em Maceió, quando ele estava se deslocando para Brasília, justamente, segundo a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, para um cumprimento de forma espontânea da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos só lembrar que o ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se neste momento custodiado, ou seja, ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital de Alagoas, ou seja, Maceió. São estas as informações que a gente tem até o momento. É claro que ao longo de toda a programação aqui da CNN Brasil, você vai acompanhando o desdobramento dessa prisão. Então a gente traz para vocês Breaking News aqui na CNN Brasil, 5 horas e 43 minutos, informação que chegou agora para a gente, tá? O ex-presidente Fernando Collor de Mello está preso, foi preso agora pela manhã em Maceió. E a gente trouxe, para vocês a nota do ex-presidente. Aliás, a nossa redação e todo o nosso time aqui da CNN já está se posicionando, já está conectado também com a defesa do ex-presidente, está acessando também ali os contatos com a Polícia Civil para saber agora como vai se dar, uma vez que ele está custodiado em Maceió, na capital alagoana. Será que ele vai ser levado ainda hoje para Brasília? Não sabemos. Informações que trazemos para vocês, é claro, é a confirmação da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello na manhã desta sexta-feira. Informação agora, ou seja, a nota, inclusive, da defesa do ex-presidente confirma a prisão dele, ou seja, a confirmação foi repassada pela defesa do ex-presidente, ou seja, dia 25 de abril, o ex-presidente Fernando Collor de Mello está preso, e essa prisão aconteceu às 4 horas da manhã, quando ele estava ali no caminho, se deslocando para Brasília. Justamente, segundo a defesa, esse deslocamento ele se daria para que ele pudesse chegar até Brasília, até a capital federal, e cumprir, de uma forma espontânea a decisão. A gente relembra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, neste momento, a gente tem Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, preso, está preso em Maceió. Tá? A gente tem essa confirmação e é claro que o nosso time aqui da CNN, os nossos analistas, a nossa equipe de reportagem, a gente já está mobilizado. Tá todo mundo ali já acionando as fontes, apurando para saber se ele será e qual momento que ele será levado para Brasília. Mas a informação que a gente tem é que ele está custodiado neste momento em Maceió. E segundo a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele estaria se deslocando, ou seja, estaria a caminho do aeroporto, possivelmente, não sabemos ainda de que maneira aconteceria esse trânsito, A gente está em contato aqui com a defesa de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, para saber se iria pegar um avião particular, qual seria a maneira que ele iria se deslocar até a capital federal, porque segundo consta a nota da defesa do ex-presidente da República, ele estaria se deslocando para se apresentar de forma espontânea a justiça, uma vez que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu ainda ontem, ou seja, a polícia já estava querendo saber o paradeiro, se ele estava em São Paulo, estava em Maceió, estava em Brasília. Isso ainda não estava muito claro e, obviamente, deve ter existido uma negociação por parte da defesa do ex-presidente da República para que ele se apresentasse, ou pelo menos essa seria uma tentativa de apresentação, de tratativa, melhor dizendo, da
da própria defesa do ex-presidente da República para que ele se apresentasse em Brasília, mas nesse momento que se dava o trânsito ali, possivelmente do local onde estava, trago para vocês porque são informações ainda bastante preliminares, tá? É claro que ao longo da programação a gente vai atualizando passo a passo todos os detalhes que forem chegando a respeito de como se deu essa prisão, mas a informação da própria defesa é que Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, foi preso às 4 horas da manhã. A gente está agora, neste momento, são 5 horas e 47 minutos, ou seja, quase 2 horas atrás foi o momento da prisão nesse deslocamento. A gente ainda não sabe para onde ele estava indo, se era para o aeroporto, se era para uma base aérea, mas, segundo a defesa, ele estaria se deslocando para se apresentar à justiça. A decisão do ministro de uma forma espontânea. Essa era a nota que foi passada para a nossa produção, para o nosso time aqui. É claro que ao longo dessa manhã de sexta-feira e ao longo de todo o dia a gente vai trazendo mais informações. Mas eu trago para vocês aqui, refresco a memória para quem está chegando agora aqui na CNN. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, está preso, está custodiado em Maceió, mas eu trago para vocês aqui alguns pontos, tá? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, saiu ainda ontem, quinta-feira, e nessa decisão a prisão teria de ser imediata. Perdão, era para ser uma prisão imediata. Alexandre de Moraes já tinha rejeitado o segundo recurso da defesa de Collor, que foi condenado. E aí a gente relembra também, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, foi condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por participação em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, que é a atual Vibra, empresa Vibra, né? A determinação de Moraes, ela ainda vai precisar ser referendada pelo plenário da Corte, né? Isso é um ponto importante. O ministro requereu ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a convocação dessa sessão em caráter virtual, mas extraordinária do plenário, para avaliar a decisão. A análise do caso, ela vai começar na sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, mas a decisão da prisão não interferia. Portanto, por isso que ele foi preso, está preso, custodiado em Maceió. Ele foi preso, segundo a nota da própria defesa, às 4 horas da manhã. Mais uma vez aqui a gente traz para vocês, a CNN neste momento em Breaking News, interrompendo a cobertura com relação ao velório do Papa Francisco para trazer a novidade de momento, a informação que chegou para a gente. Fernando Collor de Mello preso, portanto, custodiado em Maceió. Agora a gente está querendo entender um pouquinho de como vai se dar, né, agora essa tramitação. Será que ele vai ser levado e que horas ele vai ser levado para Brasília? Mas fato é que ele segue preso, tá? Segue preso, custodiado, foi preso enquanto, segundo a defesa de Fernando Collor de Mello, preso no deslocamento de onde ele saía, né? Não sabemos ao certo se ele saía, estava em casa ou estava num outro local e, segundo a defesa, tinha o desejo ali de se apresentar de forma espontânea, mas acabou sendo preso e está custodiado. É Break News aqui na CNN Brasil, 5 horas e 50 minutos, informação que chegou há pouco aqui para vocês. Então, se você está chegando agora, ligando a TV, sim, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, está preso. E aí eu refresco, né, para quem não se recorda, eu trago aqui o porquê que ele está preso. Segundo, né, as ações que tramitaram na justiça, inclusive uma tentativa de segundo recurso da defesa de Collor, foi rejeitada ainda ontem por Alexandre de Moraes, que foi condenado. E aí eu lembro vocês, quando em maio de 2023, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por ter participado de uma longa investigação, e a investigação chegou num esquema muito grande, né, de desvios, de facilitação de dinheiro e por ter participado, segundo a investigação, de um esquema gigante de corrupção na BR Distribuidora, algo em torno aí de 20 milhões de reais, né? Então, a determinação de Moraes era imediata para que ele fosse preso. Ainda não sabíamos, no final da noite de ontem, o nosso time de política aqui da CNN Brasil estava posicionado, estava tentando saber onde ele estava, se era em São Paulo, Brasília, Maceió, e claro que a Polícia Federal estava atrás do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Fato é que hoje, agora pela madrugada, 4 horas da manhã,
ele foi preso. Informação que, inclusive, foi repassada e confirmada pela defesa do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Eu trago para vocês aqui um outro ponto, ainda segundo Moraes, no entendimento dele, assim que a defesa apresentou um segundo recurso, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes era de que a defesa de Collor tinha uma intenção, de certa forma, de procrastinar, ao entrar com esse segundo recurso, traduzindo de uma forma menos, nesse jargão, menos jurídico, tentando atrasar, e com esse recurso era a intenção da defesa e foi esse o olhar do ministro Alexandre de Moraes, já que, segundo o próprio Moraes, ele não teria apresentado novos fatos, a defesa não teria apresentado novos fatos. Com isso, o ministro julgou ser necessário que a decisão fosse cumprida de uma forma imediata. Portanto, a gente está trazendo aqui para vocês break news na CNN Brasil. Neste momento, a gente tem a confirmação que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, está preso, custodiado em Maceió, na capital alagoana. E aí, claro, todos os desdobramentos dessa prisão a gente vai repercutir e muito, bastante. O passo a passo do mundo político, como vai se dar agora essa custódia, será que ele vai ser levado ou não para Brasília? Como se deu essa prisão? O nosso time aqui, nessa manhã de sexta-feira, já está mobilizado, acionando fontes, conversando com policiais federais, com a alta cúpula da Polícia Federal para entender como vai se dar essa custódia e como se deu toda essa prisão,